Olá, turma, bom dia, mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos e os aspectos econômicos. Na verdade, vamos dar sequência à nossa aula. Vamos entender um pouco o que seria uma agricultura modernizada. O que você entende de agricultura modernizada? Geralmente a gente, quando fala em moderno, a gente pensa em alta tecnologia, certo? Ou alta performance. Então, vou falar um pouquinho sobre essa agricultura modernizada. Os Estados Unidos, eles conseguem aí ter uma tecnologia de ponta até para a parte da agricultura. Porém, essa parte agrícola, ela não se sobressai tanto quanto a parte industrial do país. Tanto é que o PIB que eles conseguem aí no país, que é o Produto Interno Bruto, que é a quantidade de dinheiro durante o ano, eles conseguem mais na parte de comércio, na parte de indústrias. A agricultura acaba ficando para trás. Tanto é que nos Estados Unidos os cultivos em geral são comerciais e sempre voltados para o consumo interno e externo também. Quando a gente fala interno é dentro, quando a gente fala externo é fora. A região centro-leste dos Estados Unidos é uma região agrícola com excelência, porque essa região conseguiu arrecadar fundos para poder desenvolver a industrialização da parte nordeste dos Estados Unidos. Aí você pergunta, professora, mas como que a região centro-leste conseguiu arrecadar fundos para desenvolver o nordeste dos Estados Unidos? Através das exportações, nesse setor, né? Nesse setor que eu falo agrícola. Mesmo tendo um PIB, ou seja, uma arrecadação baixa nessa parte da economia, os produtos agrícolas ainda desempenham um papel importante nas exportações do país. Eles conseguem exportar para muitos lugares. O espaço agrícola estadunidense é dividido em grandes áreas monocultoras, ou seja, áreas que desenvolvem apenas uma cultura, um plantio. E essas áreas monocultoras são chamadas de cinturões e tem um destaque para os cultivos de trigo, algodão e milho. Há cinturões pecuários também. Do oeste é a pecuária de corte e do nordeste a pecuária leiteira. Em Grandes Lagos, onde há grande concentração populacional, onde as pessoas estão mesmo em grande quantidade, predominam as culturas de abastecimento urbano, ou seja, de verduras e legumes, e a criação de gado leiteiro e de aves. Regiões áridas são aproveitadas para a pecuária extensiva. Quem não sabe o que é pecuária extensiva é quando o gado é criado de forma livre. Quando falamos de concentração fundiária, é devido às terras agrícolas estarem concentradas nas mãos de poucos proprietários. Isso vai reduzir quase pela metade a participação dos agricultores familiares, porque se as terras estão concentradas nas mãos das pessoas ricas, as pessoas de elite, então quem é mais pobre acaba perdendo nessa parte aí. E aí acaba que o valor de produção do país cai. Outro fator interessante e que a gente vai perceber que é totalmente diferente do Brasil é que as pessoas que residem nas áreas rurais dos Estados Unidos têm uma renda maior do que as pessoas que residem nas cidades. Isso mesmo que você ouviu. Essa renda acaba proporcionando algo muito benéfico para as famílias que residem nas áreas rurais. Bem, quando você olha para essa imagem, você vê algo totalmente tecnológico, né? E aí a gente pensa em quê? Nos países ricos, países desenvolvidos. Então vamos ver como que é esse comércio internacional dos Estados Unidos. Esse comércio internacional, os Estados Unidos acaba levando vantagem porque ele tem um enorme e uma diversificada produção. Ou seja, não é um produto apenas, eles conseguem diversificar. Há um grande mercado consumidor, ou seja, muitas pessoas compram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também mantêm um extenso mercado exterior, ou seja, eles vendem produtos para muitos países. Outro aspecto que evidencia sua grande potência econômica é o fato de o país ser o maior exportador mundial de produtos de alta tecnologia. Pois é, eles investem bastante nessa parte aí da economia. O país também importa muitos produtos manufaturados, ou seja, aqueles produtos que são de baixa complexidade tecnológica,
como alimentos, bebidas e textos, que custam bem menos que os produtos exportados pelo país. E quando você olha essa imagem, o que te vem à cabeça? Estados Unidos versus China. É muita coisa a se pensar. Eu vou falar de dados antigos, né? Porque o que a gente vive hoje com essa pandemia, muitos países quebraram economicamente. Os Estados Unidos é um que vai tentar se reerguer aí pós essa pandemia. E em 2018, o presidente dos Estados Unidos adotou medidas protecionistas para fortalecer a indústria estadunidense, aumentando mais as tarifas sobre produtos chineses. Porém, o comércio bilateral é bastante necessário para o equilíbrio das duas economias, pois a China, de um lado, é um dos principais fornecedores dos Estados Unidos, o que vai possibilitar aí que este país contenha a sua inflação e que os empresários obtenham lucro. E para resolver as disputas, frequentemente os dois países recorrem à Organização Mundial do Comércio, que a gente vai chamar de OMEC, entidade que define as regras de comércio internacional e media os conflitos nessa área. Bem, o que a gente percebe aí é uma disputa de longos anos atrás. A China conseguiu vender bastante produtos e final do ano passado, a gente encerrou o ano falando que a China poderia ultrapassar os Estados Unidos e que existia uma certa preocupação dos Estados Unidos disso acontecer, porque no cenário mundial, no cenário econômico, os Estados Unidos estava no topo, né? Agora com a pandemia, vamos ver onde eles vão parar. Ok, galerinha, após assistir o vídeo, nós vamos fazer as páginas 16 e 17. E após a realização dessas páginas, nós vamos realizar um resumo completo das páginas 3 a 16 e vocês vão me enviar, após concluírem, um áudio lendo esse resumo, tá bom? Eu preciso desse áudio, ok? Então, mãos à obra.